A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós iremos fornecer alguns subsídios da lição 4, a iluminação espiritual do crente. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Amém, irmão? Antes de começarmos nossa lição, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar nossos vídeos e ao final deixar o seu like, sua joinha aí, irmão, para nos ajudar, para que o YouTube venha a indicar os nossos vídeos. Amém? Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Esse teste pode ser feito online e também temos um link aqui para você poder baixar o arquivo em PDF, assim os irmãos que desejarem levar para a sua sala de aula. Amém? Nós estamos estudando nesta aula a lição 4, a iluminação espiritual do crente. Vamos lá. Primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Nós vemos o que, irmão? Que a oração intercessória de intercessão pelos Efésios. É como se nós estivéssemos fazendo um estudo aqui, não um estudo versículo por versículo, mas nós percebemos o que nesse primeiro ponto, que tem como título a esperança da vocação e a riqueza da glória. Nós temos o que? Que a oração nós vemos uma oração de intercessão pelos crentes de Éfeso. Porque Paulo fala no capítulo 1 e versículo 16, fala o quê? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então nós percebemos que a intercessão na oração é eficaz em seu resultado e denota o que? Um espírito altruísta e desprendido de si mesmo. Paulo preocupava-se constantemente com o nível espiritual dos crentes. Essa era uma preocupação que Paulo tinha, tanto com os crentes em Éfeso quanto em outros lugares. Nós vemos isso aqui no versículo 16. Por isso mesmo, estando numa prisão em Roma, ele intercedia por aqueles irmãos. Paulo sempre se lembrava deles nas suas orações. Ele estava preso, irmão, mas estava se lembrando daquela igreja, daqueles crentes. Paulo fazia a oração e lembrava-se dele. Eu estou preso aqui, mas eu estou lembrando de vocês. Eu estou fazendo uma oração intercessória pelos crentes. Isso está mostrando um espírito altruísta, o quê? Que não faço isso, mas não é para receber algo em troca não, mas faço isso por amor que eu tenho por vós, por amor que eu tenho em meu Deus, em quem eu tenho crido. Então essa é uma oração intercessória. A gente percebe que essa é a esperança da vocação. Nós vemos que isso está incluso, isso é riqueza da glória de Deus. Só o crente em Cristo Jesus que faz isso. No momento difícil está orando por outros. Então, nos versículos 17 e 18, tem 3 pedidos especiais na oração do apóstolo Paulo. Tem 3 pedidos especiais. Vamos ler esse versículo. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabais quais seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, a oração do apóstolo dos gentios teve 3 pedidos especiais para os crentes da igreja de Éfeso. Ele começa com as palavras que ele vê, que ele nos dê, versículo 17, para que o Deus de nosso Pai, Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê. Quem vai dar? Ele, Cristo que vai dar. E apresenta a seguir os 3 pedidos. Primeiro, ele faz o pedido do quê? O espírito de sabedoria. É o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz, que vós tenham o espírito de sabedoria. Segundo, o espírito de revelação. E terceiro, que ele fosse iluminado com os olhos do entendimento, iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, nós vamos entrar agora no primeiro ponto da lição, que é a esperança
o que é a ação de graças e intercessões. O primeiro pedido de Paulo, nós vemos que Paulo fez 3 pedidos e nós vamos detalhar esses pedidos aqui, porque está incluso nessas ações de graças e intercessão. Qual foi o primeiro pedido de Paulo no versículo 17? Para que vos dê o espírito de sabedoria. Então é o espírito de sabedoria. Então a palavra espírito nesse versículo refere-se ao espírito humano, irmão. Não a outro espírito, é o espírito humano. O apóstolo Paulo aqui. Se os irmãos perceberam, esse espírito aqui está em letra minúscula, o S está minúsculo, então é o espírito humano. Entretanto, nós entendemos que é o Espírito Santo quem opera no próprio espírito do crente. O pedido de Paulo para que Deus desse o espírito de sabedoria e de revelação refere-se à experiência cristã vivida pelos Efésios. E por isso desejava que tal experiência fosse fortalecida na fé. Mas que sabedoria era essa? É a sabedoria espiritual, a fim de que tivesse pleno conhecimento da verdade divina e ainda uma visão clara e racional do significado da vida cristã. O espírito de sabedoria é dado, sabe por quem? Pelo Espírito Santo que habita no interior do crente em Cristo e contrasta com a simples sabedoria humana. Ter o espírito de sabedoria, irmão, é ter conhecimento de Deus. É penetrar nos seus tesouros imensuráveis. No capítulo 12, versículo 8 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala acerca dos dons do Espírito. Ele apresenta entre os demais dons aquele que ele denomina de dom de sabedoria. Sem dúvida, quando ele ora em favor dos Efésios, pede que Deus lhe dê esse dom, que habilita o crente a saber viver uma vida cristã vitoriosa, podendo distinguir todos os valores espirituais, irmão. Então, ter o espírito de sabedoria é ter a ação do Espírito Santo aclarando os mistérios espirituais através da mente. É ter luz sobre a glória do Cristo ressurreto. É a capacitação para saber distinguir entre o bem e o mal. É o poder para conhecer a Jesus Cristo na Bíblia e automaticamente conhecer a Deus. Então, esse foi o primeiro pedido do apóstolo Paulo. Qual foi o primeiro pedido, irmão? Que vos dê o espírito de sabedoria. O segundo pedido era para que eles tenham o espírito de revelação. O sentido da palavra revelação indica a importância do pedido de Paulo em favor dos Efésios. Revelação significa tirar o véu sobre alguma coisa obscura ou escondida. Ele está revelando, é uma revelação. Está tirando o véu do que está escondido, do que está obscuro. É ter uma revelação espiritual. O que é então? Ou seja, irmão, uma visão espiritual dos valores espirituais. É a visão que penetra no conhecimento de Deus. Há um conhecimento inacessível ao homem natural. O conhecimento das coisas divinas. E só pelo espírito de revelação será possível conhecer essas coisas. O espírito de revelação é dado pelo Espírito Santo. Não significa uma nova revelação além daquilo que já está revelado nas Escrituras. Não, não é uma nova revelação, mas diz respeito a uma iluminação da parte do Espírito Santo no espírito do crente para que ele possa ver claro as verdades espirituais. Não significa aquela iluminação natural e gradual que pode acontecer com o estudante da palavra de Deus. Mas importa no conhecimento pleno, irmão, o conhecimento pleno e profundo dos mistérios espirituais escondidos na Bíblia. Então a iluminação é o quê? Não é a nova revelação, não. Mas é o que? É uma iluminação da parte do Espírito Santo que ele vai revelar ao crente para que ele consiga entender as verdades espirituais. E também não é um conhecimento que você vai adquirir ao estudar a palavra de Deus. Você vai estudando, vai vendo a geografia bíblica, a história, vendo os versículos. Não, não é este espírito de revelação aqui, não. Não, o espírito de revelação é o que está oculto, o que está vendado, que só o Espírito Santo concede ao crente. É a verdadeira revelação do
Espírito é o espírito de revelação. Este sim é o conhecimento que pleno e profundo dos mistérios espirituais escondidos na Bíblia Sagrada. E por fim, qual foi o terceiro pedido nessa oração que está no versículo 18, que faz parte do subtópico 2, diz o quê? Tendo os olhos iluminados do vosso entendimento. Então nós temos o quê? Que a sabedoria divina só poderá ser vista por olhos iluminados, que não são olhos naturais, mas são os olhos do vosso entendimento. E só o crente salvo em Cristo que tem este entendimento. O subtópico 2, a esperança da vocação. Então nós temos o quê? Que o entendimento iluminado. Nós vemos que o terceiro pedido de oração foi o quê? Ter os olhos do quê? Que o apóstolo Paulo fala, olhos iluminados do vosso entendimento. Então, nesse tópico 2 aqui, subtópico 2, que fala a esperança da vocação, nós temos que o entendimento do crente está iluminado, então isso vai possibilitar compreender os motivos de nossa separação do mundo. Aí eu vou entender a esperança da vocação. Por quê? Eu tendo os olhos iluminados do meu entendimento, eu vou conseguir compreender os motivos de nossa separação do mundo. Por quê? Fomos salvos para servir a Deus aqui na terra e desfrutarmos o que? A herança com Cristo na eternidade. Eu sou crente em Cristo, você é salvo em Cristo para servir a Deus aqui na terra e desfrutar a herança com Cristo na eternidade. Enquanto se está em trevas, todas as coisas espirituais são obscuras. Mas quando Cristo entre nós, o Espírito Santo desfaz as trevas e nos dá uma nova visão, irmão, uma nova compreensão. E quando temos condição de, com entendimento iluminado, nós conseguimos notar a diferença entre o salvo e o perdido. Aí sim nós temos condição, porque nós temos um entendimento iluminado. E com esse entendimento iluminado, nós sabemos distinguir as coisas espirituais das carnais. Então, que nós possamos ter, irmão, um entendimento iluminado, que nós temos a nossa esperança da vocação apurada em Deus. Porque Deus chamou tantas pessoas, mas quando ele chama, ele dá um entendimento iluminado para que você não seja um tolo, para que você cresça na graça e na fé e que tenha o Espírito de Deus na sua vida, que esse Espírito que nos traz o quê? Nos mostra os segredos ocultos, aquilo que estava oculto, Deus tem nos revelado. E o terceiro subtópico fala a riqueza da glória da sua herança. As riquezas da glória da sua herança. Então nós temos o quê? Além da herança celestial preparada para os santos, há uma herança atual para os santos. Porque nós sabemos que nós temos uma herança. Nossa herança no céu, nós temos uma herança, está preparada para os santos, para os salvos em Cristo Jesus. Porém, irmão, há uma herança atual para os santos. Porque a graça é gloriosa. Ela é gloriosa, essa graça é glória, ela é iniciada. E a santidade é a felicidade em flor. Existe uma glória, irmão, nessa herança. Riqueza de glória, tornando o cristão mais honrável, torna o cristão mais nobre do que o cristão ao seu redor. Vale a pena experimentar isso. Porque conhecer os princípios, os prazeres e os poderes da vida espiritual e divina, por isso vale a pena, irmão. Isto pode ser entendido como uma herança gloriosa entre os santos no céu, onde Deus deposita todas as suas riquezas, por assim dizer, para torná-los felizes e gloriosos, e onde tudo que os santos são é transcendentalmente glorioso, como o conhecimento que pode ser obtido sobre a terra. É muito desejável e deve ser extraordinariamente agradável e aprazível. Então, irmão, vamos nos esforçar em ler, vamos nos esforçar em contemplar, vamos nos esforçar em orar para conhecer acerca do céu o máximo possível, para que, de fato, nós tenhamos um verdadeiro desejo e anseio de estar lá. Porque eu tenho que conhecer quais as riquezas da glória, essas riquezas da glória da sua herança. Eu tenho que saber, eu tenho que ter um conhecimento disto. Para que o quê? Para que eu saiba, irmão,
qual seja a esperança da minha vocação e quais a riqueza da glória da sua herança nos santos. E nós temos uma herança, e nossa herança é celestial. O céu foi preparado para os salvos em Cristo Jesus. Essa é a herança da igreja, a igreja eleita, a igreja de Cristo tem uma herança, porque nós fomos feitos filhos por adoção de Deus e gozamos do mesmo direito dos filhos originais, por assim dizer, irmão. Segundo tópico da lição, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. A sobre-excelente grandeza do seu poder. No versículo 18, nós somos o quê? Possibilitados a conhecer essa riqueza da sua glória. Nós temos a possibilidade de conhecer essa riqueza da sua glória. Agora, já no versículo 19, que é o versículo que nós iremos tratar agora nesse ponto aqui, que o versículo assim nos fala: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então nós vemos que no versículo 18, nós somos possibilitados a conhecer essa riqueza da sua glória. Agora, nesse versículo 19, indica o conhecimento da suprema grandeza do seu poder sobre nós. É o conhecimento já. Paulo nos dá a impressão de ter penetrados nas riquezas dos mistérios divinos. E então, quando usa o vocábulo suprema, ele nos leva para dentro desses mistérios gloriosos. A palavra suprema, traduzida do grego, dá o sentido literal de ultrapassar, é ir além, lançar além. Dentro do contexto bíblico, a palavra fala daquilo que é extraordinário, ou fora de medida, ou incomensurável. Isso indica que as riquezas da glória da sua herança, lá do versículo 18, ou a suprema grandeza do seu poder, são incomensuráveis. Isto é, não se pode medir pelos cálculos humanos. Tudo em Deus é grandioso. Irmão, quando lemos o restante da passagem, veja lá, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, entendemos mais uma vez que a nossa participação nas riquezas da sua glória e do seu poder só é possível mediante ato divino em nosso favor. Esse poder, que é do grego dunamis, significa energia, força, habilidade, mas no que se refere à força do seu poder, deve ser interpretado como um impulso que leva alguém a realizar determinado trabalho. É o Espírito Santo que nos possibilita, isto é, nos faz entrar ou nos torna capazes de conhecer as riquezas da glória de Cristo. O subtópico 2 fala a força do poder divino. A força do poder. Que poder é esse, irmão? Que poder é esse? Então, ele se manifesta pela vontade do Espírito Santo. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para penetrarmos nas riquezas espirituais. Ninguém jamais poderá, por capacidade intelectual ou apenas por desejo próprio, penetrar nessas riquezas sem a obtenção desse poder. Esse poder nos fornece as chaves dos tesouros divinos, irmão. É o poder que nos regenerou. É o mesmo que nos habilita a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Então, esta é a força do poder divino em nossa vida. Então, nós vemos também, irmão, que Paulo usa algumas coisas de irrefutável. O autor nos mostra aqui 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. A força desse poder foi a força que ressuscitou a Cristo, que ascendeu Cristo à direita de Deus no céu e elevou a Cristo a ter o domínio sobre toda a terra. É pela força do seu poder. E pela força desse poder, irmão, é que seremos também arrebatados, seremos transformados, seremos redimidos em Cristo Jesus. É pela força do seu poder, é pela força do poder de Cristo. O poder foi dado a Cristo, assim como ele falou.
todo poder é me dado, tanto na terra quanto no céu. Então, a força do seu poder, Deus usará esta força deste poder, que é manifesta no crente pela vontade do Espírito Santo, é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para o quê, irmão? Para nós podermos penetrarmos nas riquezas espirituais. Então, este poder é o que nos regenerou. Amém? Este poder é a força do seu poder. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Nos versículos 20 ao 23 da nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui para os irmãos, para nós nos situarmos do que iremos falar neste tópico 3. Vamos lá. Efésios 1, 20 ao 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós vemos aqui, vamos comentar esse primeiro ponto aqui, que fala Cristo, as primícias dos que dormem. Nos versículos 20 ao 23, nós temos o que? A exaltação de Cristo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Porque o versículo 20 fala o quê? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita, onde? Nos céus. Este versículo é a continuação do 19, se os irmãos perceberem. É uma continuação do versículo 19. Porque ele mostra que o mesmo poder que tirou a Jesus Cristo do túmulo, ressuscitando dentre os mortos, é o poder que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição com Deus, conforme fala Romanos, capítulo 8, versículo 11. Vou ler aqui para os irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vos habita. Então esse versículo 20 é uma continuação do 19, que mostra que esse mesmo poder, como eu falei anteriormente, foi o poder que tirou a Cristo do túmulo, que fez Cristo ressuscitar dos mortos, é o mesmo poder que levanta um pecador da morte espiritual e o coloca numa nova posição de comunhão com Deus. Esse é o mesmo poder também, irmão, que abriu o Mar Vermelho para que Israel passasse a seco. É o mesmo poder. Esse mesmo poder ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sim, agora esse mesmo poder está à nossa disposição, pois podemos usá-lo em nossa experiência diária. Este é o poder de Deus que está outorgado, que Deus tem nos concedido a cada um dos seus santos aqui na terra. Amém? Este é o primeiro ponto deste tópico 3, que fala Cristo, as primícias dos que dormem. Este ponto aqui, irmão, daria para falar também sobre Cristo é as primícias dos que dormem. Cristo é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é o primeiro. Nós não vamos polemizar, não vamos entrar em texto bíblico, em estudo mais complicado. Vamos nos ater apenas à lição bíblica, porque nós estamos falando de quê? De Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Cristo é o primeiro a ressuscitar. Foi o primeiro a ser ressuscitado, a ter um corpo transformado. Então, cai por terra aquilo que diz que quando Cristo ressuscitou a Lázaro, Lázaro veio em corpo glorificado. Não, Lázaro não veio em corpo glorificado. Lázaro ressuscitou em corpo físico, ele ressuscitou para a vida. E ele tornou-se a morrer de novo. Ele tornou-se a morrer e morreu definitivamente, porque ele foi uma ressuscitação em
uma ressuscitação natural, em corpo, em carne, não foi uma ressuscitação gloriosa, porque Cristo é as primícias do que dorme. Cristo é o primeiro, foi o primeiro, amém? Não vamos entrar muito para debater esse ponto, mas vamos por ponto 2. Cristo é elevado à direita de Deus. Cristo foi elevado à direita de Deus, porque o texto bíblico aqui nos fala, o versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Cristo foi elevado à direita no céu. E Paulo reforça que o poder de Deus, com a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Este é o poder, a força do poder de Cristo fez isso. Cristo foi ansedido, isso é uma promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o que? O completo triunfo. Cristo triunfou sobre o pecado e sobre as forças do mal, porque ele foi elevado e hoje se encontra à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti. Cristo é o nosso advogado fiel. Amém? E por fim, Cristo exaltado sobremaneira, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. É um trecho lá do versículo 21. Isto indica o quê? Indica supremacia do poder de Deus sobre todas as forças espiritual. As designações principados, poder, potestade e domínio falam de quê? De camadas angelicais puras, isto é, que servem a Deus, bem como das camadas angelicais caídas, que é o que? Os anjos caídos, os quais, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, estão sob o poder de Deus. Todas as forças estão sujeitas ao poder de Cristo, pois a ele foi dado esse poder e autoridade, conforme Mateus 28:18, o próprio Cristo falou, em Apocalipse também, capítulo 1, versículo 1, versículo 17 e versículo 18. Cristo é exaltado sobremaneira sobre tudo, irmão. Cristo está acima de todo. Quando ele ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder na terra e no céu. Amém? Estamos terminando aqui esta quarta lição, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Não se esqueça, irmão, de deixar seu joinha, deixar seu like aí na nossa timeline aí e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos, abençoe as nossas vidas, abençoe a sua classe, a sua igreja, a sua EBD, que nós possamos crescer tanto no conhecimento quanto na graça de Deus. Deus abençoe os irmãos e que estejamos unidos e com o mesmo pensamento em Cristo, que um dia seremos arrebatados a encontrarmos o Senhor nos céus, pela força do seu poder, aquela força que abriu o mar vermelho, que ressuscitou a Cristo, que o fez ascender, que o transformou, vai ser a mesma força do seu poder que irá nos transformar e nós seremos redimidos e estaremos com Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo em nome de Jesus. Amém.